Esse é o último texto do livro. Esse texto é dedicado a Spinoza. O título do texto é Spinoza e as Três Éticas. Deleuze analisando a ética de Spinoza, e na análise ele chega à conclusão de que existem três movimentos naquela ética. Qual é a proposta geral do texto? Pensar essas três éticas como três andamentos do livro, inseparáveis dos três gêneros do conhecimento. E o Deleuze vai localizando no livro o momento onde uma das éticas aparece com mais clareza. Tá? Quais seriam essas três éticas? Existe uma ética dos signos ou dos afetos passivos. Existe uma ética dos conceitos ou das noções comuns. E existe uma ética das essências ou dos graus de potência. E vocês devem observar que essas três éticas aparecem no livro bem localizadas. A ética do grau de potência ou da essência é a ética que aparece na parte quinta, na última parte do livro, ali onde Spinoza vai tratar da liberdade humana, não é isso? E as duas outras éticas vão aparecer ao longo dos 4 livros. A ética dos conceitos ou das noções comuns e a ética dos signos ou dos afetos passivos. Tá? Essa ética dos signos ou dos afetos passivos é exatamente a ética que vai tratar do primeiro gênero do conhecimento. Vamos tentar entender isso. Como é que o Deleuze aplica a Spinoza a noção de signo e quais são os tipos de signos que a gente pode inferir do sistema spinozano? Tá? Ou seja, é possível ler no primeiro gênero uma ética de signos em Spinoza? Eu pretendo demonstrar para vocês que sim. E como é que nós poderíamos pensar aqui com Deleuze a ideia de signo? O signo é, na realidade, uma representação de alguma coisa, mas nele você só conhece o efeito da coisa representada. Você nunca tem adequadamente a representação da coisa. Os signos são signos que resultam de encontros, onde nesses encontros você possui na imaginação ideias e afetos. Essas ideias serão chamadas por Spinoza de afecções, os afetos serão chamados por Spinoza de, olha só, ideias e afetos. Os afetos serão chamados por Spinoza de signos transitivos, que ora aumentam, ora diminuem a nossa potência de agir. Nessa distinção preliminar entre ideia e afeto, o Deleuze propõe que a gente difira as ideias pensando-as como signos escalares, a aula está começando aqui, e os afetos sejam pensados como signos transitivos. Tá bem? A aula está começando aqui. Signos escalares e signos transitivos. Usar signos transitivos e que vocês pensem as ideias como signos escalares. Tá? E quando eu falo de signos escalares, eu estou falando de imagens que estão na nossa imaginação ou signos verbais que foram adquiridos pelo nosso contato com a linguagem. Tá? De qualquer maneira, o que eu pretendo que vocês assimilem é: um signo é sempre uma ideia inadequada que na nossa imaginação se associa sempre com outros signos, de tal maneira que no primeiro gênero do conhecimento
a gente está sempre passando de um signo a outro e estabelecendo entre os signos uma cadeia imaginativa de associação. Tranquilo, né? Tá bem, João? Pensar os signos escalares. E como é possível, a partir desse pensamento, fazer uma classificação de tais signos. Spinoza propõe que a gente difira os signos escalares em 4 tipos. E ele passa a pensar esses 4 tipos da seguinte maneira: existem nos signos escalares os signos indicativos. Ao lado dos signos indicativos existem os signos abstratos. Esses signos abstratos são os chamados universais da nossa imaginação. Ao lado dos signos abstratos existem os signos imperativos. E ao lado dos signos imperativos existem os signos hermenêuticos ou interpretativos. Tá bem, né? O que são os signos indicativos? São imagens que estão na nossa imaginação e que indicam que nós fomos afetados por um outro corpo. Imagens que estão na nossa imaginação e que indicam que nós fomos afetados por um outro corpo. Esses signos são signos indicativos de um estado do nosso corpo. Tá bem isso? Eu não estou aqui com tais signos conhecendo o objeto que me afeta. Eu estou aqui com tais signos conhecendo, olha só, uma modificação do meu corpo na medida em que eu fui afetado por um outro corpo. Os signos indicativos são, portanto, ideias que indicam uma certa modificação que ocorreu no meu corpo quando eu me encontrei com outro corpo. Tá bem isso? Tá? Exemplo de signo indicativo. O índice é signo indicativo de fogo. Tranquilo, né? Índice é um signo que representa uma coisa por contiguidade. Índice. Um signo que representa alguma coisa por contiguidade. Tá bem claro? Tá, né? Se eu vejo fumaça, eu penso em fogo. Tá claro? Se eu vejo uma ilha deserta pegada de alguém no chão, eu imagino imediatamente que alguém também passou por aquela ilha. Que além de mim existe um outro. Tá? Quando eu penso signos indicativos, eu talvez imagine que eu esteja falando de alguma outra coisa. Na realidade, eu só estou comentando a minha maneira de ter sido afetado por aquilo. Ao lado desses signos indicativos, nós vamos pensar também em signos abstratos, que são signos lógicos, construídos, olha só, na nossa ou a partir da nossa imaginação. Esses signos abstratos, como os signos lógicos, me levam a imaginar o homem, tá certo? Como um animal racional, o homem como um animal que ri, tá? O homem como um membro de uma espécie animal. São chamados signos abstratos porque eles só existem na nossa mente. São abstrações que nós fazemos a partir da observação dos fenômenos. Dito de outra forma, nós temos uma capacidade de abstrair e formar noções universais pela nossa capacidade de associar na imaginação uma imagem com a outra. Tá? Tranquilo aqui? Eu percebo que entre eles existe uma semelhança. Essa semelhança se dá por associação. Ao perceber que entre eles existe uma semelhança, eu abstraio dessa semelhança uma noção universal. Tá certo?
E ao abstrair dessa semelhança uma noção universal, por exemplo, como todos os seres humanos têm uma propensão ao riso, eu digo o homem é um animal que ri. Mas ao dizer o homem é um animal que ri, eu estou dizendo todo homem ri. Eu construir a partir da associação por semelhança signos universais, tá? Através de um procedimento chamado abstração. Tá bem, né? Um terceiro tipo de signo é o signo imperativo. Nesse signo imperativo, o homem vive subordinado a comandos e procura cumprir tais comandos através de uma atitude servil. Tais signos imperativos constituem o universo da moral. Não coma desse fruto porque ele está envenenado. E eu obedeço ou desobedeço segundo a ordem de quem emitiu o signo. Tá? Não haja dessa forma porque isso é pecado. Não cobiçarás a mulher do próximo. Também. Não cobiçarás a mulher do próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso signo inadequado. Tá bem? Tudo isso aí a gente começa a juntar as peças. Signos indicativos, signos abstratos, signos imperativos. Nossa, a mente humana é cheia de ideia inadequada. Rapaz, é um negócio complicado, muito complicado. A gente acredita em tanta besteira, besteira moral. Tá entendendo, né? É tanta porcaria invadindo a nossa cabeça que quando eu começo a fazer o inventário da minha mente, eu só descubro na minha mente signos imperativos, signos indicativos, signos abstratos. E vou percebendo cada vez mais como a minha mente é inadequada e como eu não conheço nada através da imaginação, exceto os efeitos dos encontros que eu vou fazendo com os outros corpos. Junte-se a isso os chamados signos hermenêuticos ou interpretativos, que introduzem na cabeça do homem as superstições. Aí piorou o inferno total. As superstições. Esses hermeneutas, esses homens que ficam produzindo superstições, têm um propósito. Eles vendem tais superstições para deixar o ser humano atormentado. Isso acontece toda vez que, por excesso de imaginação, o ser humano se eleva sobre a natureza e passa a imaginar coisas que não existem na natureza. Como, por exemplo, assombrações. Tá bem, né? Superstições, monstros que voltam do céu para atormentar o homem. Tudo isso é a cabeça do homem produzindo. Monstros que voltam do céu para atormentar o homem e cá embaixo encontra o aval da linguagem, porque esses signos hermenêuticos interpretativos são escritos, e dos representantes de tais escritos. Que em Spinoza, com certeza, é uma classe muito especial que ele chama pelo nome genérico de sacerdote. Ao dizer de uma maneira altamente contundente que a função do sacerdote é produzir superstições. Está bem claro, não está? Superstições. Olha como a gente vive e olha como nós nos encontramos a uma semana da eleição. Há uma semana da eleição nós estamos com signos indicativos, abstratos, que a gente não sabe direito quem é bom e quem é mau, eu acho isso, eu acho aquilo, imperativos, com a mente entupida de comandos morais e hermenêuticos, lançados numa espécie de limbo da ignorância. Bem claro, né? Não é? Não é isso? Consumindo notícias que vêm através do ouvir dizer e reproduzindo imaginariamente informações que foram feitas a partir de uma experiência vaga. Vaga. Além desses 4 signos, que eu vou marcar com muita precisão quando a gente passar para a ética dos conceitos,
Existem também os signos ambíguos. Esses são os piores. São os signos ambíguos. Esses são os piores. Porque os signos ambíguos são aqueles que botam o homem numa espécie de flutuação de ânimo. Onde encontramos a presença de tais signos ambíguos? Quando um homem ama e odeia um outro homem ao mesmo tempo. É terrível. Né? E ele ama por um aspecto e odeia por outro aspecto. Só que os dois aspectos estão na mesma pessoa. Isso tudo foi do Spinoza, mas o Deleuze explorou nesse texto. Ele ama por um aspecto e odeia por outro aspecto, mas os dois aspectos estão na mesma pessoa. Que a gente pode brincar dizendo assim, ele ama de frente e odeia de lado. Tá vendo, né? Não fica de lado não, porque se você ficar de lado, você vai me lembrar uma pessoa que eu odeio. Fica de frente que o ângulo é melhor, mais suave. Se você ficar de perfil, você vai lembrar uma pessoa que eu odeio e eu vou lhe odiar por acidente. Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Assim, ela é tão simpática comigo, mas eu não sei porque eu tenho uma raiva súbita quando eu a vejo. Agora eu me lembrei. É que ela me lembra uma pessoa que eu odeio no passado. Olha que coisa interessante. E quando você imagina, você traz uma imagem do passado e associa com a imagem do passado no presente e passa a odiar a coisa no presente que nunca te fez mal algum, porque ela é semelhante a alguém que você odiou no passado. Você está sendo odiada por acidente. Qual foi meu mal, Alterinos? Parecer com a megera. Ave Maria. Ou ser filha da megera. Ou ser filha da megera. Aí entra os fantasmas edípicos também, viu? Entra os fantasmas edípicos, a imagem do pai, da mãe, entra tudo isso. O fato é que quando você está no universo dos signos, tá? Você só tem do mundo ideia inadequada. Uma ideia inadequada que tem um aval da linguagem, mas é signo. No universo sígnico, você consome informações sem conhecer a causa de tais informações. Informação de machismo. Terrível, né? Sem conhecer, a causa inclusive está no bastidor, viu? A informação que a gente consome é aquela que foi enquadrada. A causa ninguém vê. A causa fica escondida. E o homem que reproduz tais signos parece viver num mundo de sombras. Porque esses signos projetam sobre ele uma sombra. Ele tem o efeito, mas não tem a causa. Falta luz. São almas sombrias. Essas almas sombrias têm na imaginação imagens mutiladas das coisas. Bonitaço isso. Glorias, almas confusas, tá? Onde eu tenho na minha imaginação uma imagem sua, mas essa imagem que eu tenho de você, tá? Só diz para mim como você me afetou, não é você, é uma imagem. E quando eu tenho uma imagem de uma pessoa e ao ter a imagem de uma pessoa eu confundo essa imagem com a pessoa, eu acabo cometendo uma série de equívocos, porque eu projeto em você, tá? O efeito do encontro que eu fiz com você. E esse efeito do encontro que eu fiz com você não diz respeito a você, mas a maneira como eu me encontrei. Isso se chama projeção. Tranquilo, se chama projeção. Nessa projeção, o ser humano fica atribuindo ao mundo coisas que ele experimenta do mundo e muito provavelmente ele fica também atribuindo a si, tá certo? Imagens que ele tem de si. Presta atenção nisso, ó. Quando você se imagina, você se equivoca.
Porque você não é a imagem que você tem de si. Você é uma potência. A imagem que você tem de si é a imagem que você tem na sua consciência. E nem sempre essa imagem revela, nem sempre não, vou dizer, e a imagem nunca revela a causa dela. Tranquilo, né? Nunca revela a causa dela. Quando eu quero dizer a imagem é um signo, eu estou dizendo com muita precisão. A imagem é um signo que representa alguma coisa para alguém. E se representa alguma coisa para alguém, enquanto signo é um efeito. Tá bem claro isso? Tá. Então eu fiz, nesse primeiro momento, um inventário de 4 tipos de signos escalares: os signos indicativos, os abstratos, os imperativos e os hermenêuticos, e falei daqueles signos de ambiguidade. Tá certo? Faltou falar dos signos vetoriais. Esses signos vetoriais são paixões. São paixões. Que na linguagem do Spinoza também aparece como afeto. Tá? Nessa ética dos afetos dos signos vetoriais, a gente costuma falar de 3 paixões: alegria, tristeza e desejo. Tá, né? Alegria, tristeza e desejo. A alegria é a paixão pela qual eu sinto, olha só, a minha potência aumentar. A tristeza é a paixão pela qual eu sinto a minha potência diminuir. Quando eu me torno triste, eu me torno mais impotente. Ao me tornar triste, eu fico mais vulnerável. Ao me tornar triste, eu fico mais desamparado. Ao me tornar alegre, eu fico mais potente. Tá? Como Spinoza pensa a alegria como um signo de composição. Eu sinto alegria quando eu fiz composição com alguma coisa. Só que nesse primeiro gênero eu não sei a causa da composição, eu só tenho o efeito. Tá certo, né? Eu estou alegre porque eu convivo bem com vocês, mas eu não sei a causa da minha alegria. Pelo menos não sei enquanto estiver no primeiro gênero. Eu sei que nós fazemos um bom encontro, mas eu não sei qual é a causa desse encontro, porque eu ainda estou no primeiro gênero. Tá certo? E quando você faz uma coisa sem saber a causa, você age sem conhecimento de causa e pode agir de uma forma desastrosa. Por quê? Porque os signos vetoriais são signos mutáveis. Eles vão variar segundo os encontros que a gente faz. Então, assim, nada impede que 2 pessoas que estejam conversando comecem alegres e no meio da conversa briguem. Oh. É a chamada DR no bar. Que a DR no bar aconteceu, porque no meio da conversa, ele ou ela usou uma palavra imprópria e o outro ficou puto. Usou uma palavra imprópria no meio do texto, uma palavra só, João, e o outro ficou puto. E por que a gente está brigando? Ah, porque você usou a palavra que eu não gostei. Qual foi a palavra que... Já esqueci. Não, ele fala, ele caiu na besteira e falou: eu chamei você de sua louca. Ô, louca! Ela enlouqueceu. Era uma expressão coloquial. Sua louca, ela enlouqueceu, ficou enfurecida. E começou a DR. Certo? Começou a DR. Conhece isso, né? Conhece? Muito, bastante. Cara do Marcelo naquela hora, assim, ó. Eu vou chamar no momento que eu falo. Ô, louco, não, mas é porque aqui tem uma lógica que eu acho genial. A palavra te afeta,
quando você diz uma palavra insultosa para alguém, ele vai ficar afetado. E o afeto, se for de tristeza, ele engendra o ódio. E uma vez com ódio, ele vai partir para a agressividade e vai querer revidar. A DR de um casal é isso mesmo. Discutir relação não é. Discutir relação, tá certo? É discutir ódio. Se você filtrar pelo afeto, é isso. Falou uma palavra que você não gostou e você quer retaliação. É ódio mesmo. O que engendra a DR é o ódio. Não é isso? Passei logo o ADR. Agora, como pode existir ódio em duas pessoas que supostamente se amam? Elas estão nos signos, não tem outra explicação. Elas se amam, mas se amam mal, porque não cuidam do encontro. Tão básico, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Se amam, mas se amam mal porque não cuidam do encontro. E aí, por um deslize mínimo, o que era alegria virou tristeza. Tipo, imprudência verbal, desaforo, chamar o outro de filho da puta porque foi afetado de ódio. Tem gente no governo aí que faz essas coisas. Que muda da alegria para tentar assim, eu vou tentar ser mais calmo. E aí o outro, a filha da puta. Tem gente que faz isso, o palanque. E é cômico porque quando você externa isso, você está dizendo ao outro que a tua vida afetiva é uma bagunça. Você vive um carnaval de afetos e se sente orgulhoso disso. Eu não vejo graça alguma nessa dissonância musical interna. Horrível isso. Passa da alegria para a tristeza e começa a gritar, faz um grito estridente, porra, não sei o que, depois passa tudo. Você fica olhando lá para o Bebeloide. Em 15 minutos passou por 20 afetos. Até mais. Até mais. 15 minutos tem tempo para passar. Já repete os afetos. É exaustivo. Você passa por tantos afetos assim. Tá bom? O que vem a ser o desejo? O desejo para a esfidosa é a própria essência do homem. Mas no primeiro gênero, eu não o conheço assim. No primeiro gênero, eu tenho a experiência do meu desejo sempre numa instância passiva. Porque eu sou movido por um desejo, e o que eu desejo é sempre a imagem de alguma coisa. Tranquilo, né? É sempre a imagem de alguma coisa. Quando você deseja a imagem de alguma coisa, suponhamos que esse desejo seja um desejo erótico, a imagem de uma determinada mulher, você acaba idealizando essa imagem. Como você não conhece a causa do que você deseja, pelo fato de você ter idealizado essa imagem, você espera que ela, a real, corresponda sempre a essa imagem. Coisa que ela nunca irá corresponder, porque essa imagem foi construída na tua cabeça e ninguém tem a obrigação de adivinhar o que se passa na cabeça do outro. Aí dá briga. É isso? Por que você está brigando comigo? Porque você não está à altura do meu ideal. Olha que pretensão eu deveria estar. Eu deveria estar, que loucura. Idealizou demais, tá certo? Para poder se deparar com uma certa impossibilidade no real. Uma pessoa idealizada só existe na tua imaginação. Breve é possível dizer com muita precisão: o homem que vive só no universo dos signos é um homem com conhecimento inadequado. Ele vive na sombra. Signos que oscilam, que atormentam ele no meio da noite, que faz com que ele sonhe certas coisas e que acorde 2 da manhã atormentado por causa de um desejo que ele não foi capaz de realizar quando acordado. Essa mente é provavelmente uma mente inquieta. Essa mente inquieta é povoada de superstições. Tá claro? Tá bem? Tranquilo isso aqui, né? Bom, do ponto de vista da ética,
Quando eu estou falando de indicativos, abstratos, imperativos e hermenêuticos, num primeiro momento eu estou localizando esses signos na experiência individual de um ser humano. Mas o Spinoza extrapola da experiência individual para a política. E ele começa a perceber que existem na sociedade indivíduos que produzem tais signos. Seres humanos que produzem tais signos e produzem tais signos com uma finalidade bem específica. Pegar os seres humanos que padecem de tais signos para dirigirem. Por exemplo, déspota, tirano, adora alimentar essa máquina sígnica, porque vai dar a ele um poder incalculável de governo. Não é assim? E quando um cara demonstra que ele é capaz de captar os signos de uma multidão e transformar tais signos num projeto mentiroso de governo, a multidão passa a desejá-lo. Terrível isso. Não é assim? Passa a desejá-lo. Eu faço uma pesquisa de opinião e nessa pesquisa de opinião eu digo assim, o que esse povo mais quer? E eu darei o que eles querem, pelo menos antes da eleição. Depois a conversa é outra. Depois que eu ganhar a eleição, a conversa é. Mas antes eu prometo que eu lhe darei o que você quer. Tá bem, né? E prometo que eu darei o que você quer. Spinoza está no século XVII denunciando a tirania, denunciando o regime monárquico, o despotismo, e fazendo uma denúncia à religião, porque naquele momento a religião tinha muito poder. Tá? E ele percebe no século XVII que havia entre a religião e o despotismo uma estranha aliança. A religião era uma espécie de segundo poder, que é diferente do século XIX, onde a religião vai saindo de cena. No século XVII ela está em cena, na cena política ela está presente. Os padres decidem o destino dos homens. Decidem o destino dos homens. Não é isso? E tanto no despotismo quanto no sacerdócio existem em ambos uma estranha afinidade. Tanto o déspota quanto o sacerdote necessitam de uma humanidade triste. É verdade, necessitam de uma humanidade triste. Por quê? Porque é em cima da tristeza que eles constroem o governo. Os fiéis tristes são bem governados. E um povo triste precisa sempre de um déspota. Os povos os mais miseráveis, né, viveram em regimes despóticos terríveis. E quanto menos esclarecimento, mais o déspota impera. Isso é histórico, viu? Nações africanas com déspotas dominando. Não é isso? O déspota dominando nações de povos miseráveis, onde um brada o cajado e é adorado como um Deus. Quando você adora um homem ao tratá-lo como um Deus, você se encontra vitimado por signos hermenêuticos, ou seja, por superstições. Tá claro para você? Tá, né? Tá claro. Tá claro que na política os homens apelam para superstições? Tá claro? E tá claro que em cima de tais superstições eles introduzem o medo na cabeça dos outros homens? Tá claro que essa história furada de que o mundo vai acabar ano que vem já foi vendida 20 vezes e há sempre um adiamento, porque quando eu era criança diziam que ia acabar no 2000, de 2000 passou para 2010, nós estamos em 2018 e a profecia continua se mantendo, é para 2025. Depois de 2005. Nunca vai acabar no tempo marcado,
Mas é preciso botar isso antecipado na tua cabeça para que você, no presente, comece a se preocupar. A construção de fim de mundo sempre deu a alguns o poder de gerenciar a vida de outros. Não é isso? Liberam para nós aquela ideia de que nós estamos no fim dos tempos e é preciso um certo cuidado, uma certa cautela para poder suportar o fim com dignidade. Conversa fiada de político safado. Mas como eu estou voltando aqui para melhorar a vida de todos vocês, o ano que vem será diferente. Pelo menos no meu governo nada disso vai acontecer. No meu governo nada disso vai acontecer, porque eu trago a boa nova. Trago a boa nova e podem confiar em mim, porque eu sou ficha limpa, não é assim? Podem confiar em mim que eu sou ficha limpa. E aí, olha só, quando você começa a perceber que essa trama política está pautada na ignorância da maioria, o que eles usam para iludirem os outros? Signos. Nada além do que isso. Signos como aval de uma boa retórica, tá certo? De um discurso com finalidade puramente persuasiva. Quando o ser humano não conhece as causas, ele cai na superstição e passa a imaginar um Deus obscuro, tirânico, e passa a acreditar em coisas que não existem. Acreditar em coisas que não existem, tá? É típico do ser humano, que ele imagina demais. Quando ele começa a imaginar demais, ele começa a pensar numa natureza inexistente. Quando ele começa a pensar na natureza inexistente, ele começa a duvidar dessa natureza. E quando ele começa a duvidar dessa natureza, ele começa a duvidar dele mesmo nessa natureza. Ele troca o real por um ideal. E vai viver refém da imaginação. Ali dentro entram os textos os mais escabrosos. Signos hermenêuticos, imperativos, signos morais. E esses textos, os mais escabrosos, vão construindo na imaginação dele uma lógica. Onde nessa lógica ele começa a fazer associações entre signos e a construir um sistema de mundo. Um sistema de mundo, diga-se de passagem, inadequado. Tá bem, né? Bem claro, tá? Tá claro, João, isso aqui? Tá? Tá. Ponto. Vou fazer uma pergunta. É possível eliminar os signos? Não. É possível varrer da cabeça os signos? Não. Mas é possível viver sem ser tiranizado por eles? É. E é para isso que serve o entendimento. É para isso que serve a razão. Uma coisa é você ter o signo de um encontro que você fez com alguma coisa, outra coisa é você ter a razão desse encontro. Quando você tem a razão desse encontro, você não eliminou o signo, você buscou a causa do signo. Uma coisa é viver só no signo, outra coisa é compreender a causa do signo. E o que acontece quando você vai do signo à causa do signo? Tá? Você alcançou o segundo gênero do conhecimento. No segundo gênero do conhecimento, olha lá, você saiu do universo dos signos e entrou no universo dos conceitos. Beleza. Então, universo dos conceitos. Vamos brincar com as palavras. Quem está no universo dos signos está no universo dos preconceitos. Somos moralistas, preconceituosos, acreditamos em seres inexistentes, acreditamos em bobagens do tipo homem é melhor do que a mulher, acreditamos num monte de besteira. Tá entendendo?
um monte de idiotice, na verdade, eu já acredito. Eu nunca vi uma humanidade falar tanta besteira ao longo de um dia. Fala muita besteira, consome besteira de manhã no jornal, consome besteira ao meio-dia. Eu preciso da besteira de hoje. Aí abre o jornal, tem um monte de besteira lá. E você fica lendo aquilo. Não é isso? Não é? E terrível, porque é triste dizer isso, por outro lado é risível. Quando você começa a diagnosticar que quando você fala besteira, você é uma besta, aí talvez você endireite e conserte um pouco seu modo de vida. Porque para mim é isso. Uma pessoa que só fala besteira é uma besta. É uma besta mesmo, não tem jeito. Falar besteira, eu não sou homem direito. Se só fala besteira, é uma besta. Porque para Spinoza, conhecimento e modo de vida são conjugados. Um homem que é pura luz é diferente de um homem que vive na sombra. O homem que vive na sombra, tá? Só conhece as coisas por intermédio de signos. Um homem que é pura luz conhece a essência de todas as coisas. É bem diferente. E o que acontece quando você sai dos signos para o conceito? Olha a tese aí, que é bonita. Você se torna mais veloz. O que eu estou dizendo para vocês? O preconceito é uma lentidão. Atraso total. É uma lentidão, atraso total. Uma pessoa preconceituosa é com certeza uma pessoa lenta. Vou botar uma outra palavra que eu gosto muito: desacelerada. Para não dizer burra. Tá bem, né? Porque burra é o sinônimo do desacelerado. Spinoza diz uma coisa maravilhosa, aqui é Spinoza também: aumento de compreensão, tá? É aumento de velocidade. Quando você começa a compreender as causas, você sai do universo dos signos e entra no universo dos conceitos. Como Spinoza chamava tais conceitos, eu já dei essa aula aqui também, noções comuns. E o que são os conceitos como noções comuns? São ideias de relações entre os corpos que permite você compreender a estrutura íntima de um corpo. Quando eu conheço a estrutura íntima de um corpo, eu não estou conhecendo o corpo por fora. Eu estou conhecendo as relações constituintes daquele corpo. E quando eu conheço as relações constituintes daquele corpo, olha que coisa interessante, eu também passo a conhecer as relações constituintes do meu corpo. E quando nós conhecemos as nossas relações constituintes, a gente deixa de fazer simplesmente bons e maus encontros e a gente aprendeu doravante a compor relações. E a história amorosa vira uma história química e física, que beleza. É uma composição de relações, não é isso? Esse amor já é mais durável e não está tão minado por DRs. É um amor mais constante, porque eu agora conheço a causa. Vou dizer uma coisa linda também, Alex. Um neurótico padece porque desconhece a causa. E desconhece a causa porque ele recalcula o que se a ver com ela. Essas subjetividades neuróticas, elas padecem pela ignorância. E em psicanálise, quando você passa a conhecer a causa, você se livra de uma porrada de superstições. Porque basta desconhecer a causa para tentar compensar isso com a imaginação. Toda vez que o homem desconhece, ele imagina. E toda vez que o homem imagina, ele começa a inventar uma série de coisas que não existem. Deixa eu falar uma coisa que é séria, olha só. A gente saiu da evidência
ao vivermos numa sociedade, tá? Para cultuarmos um mundo puramente sígnico. O ser humano é o único ser humano que vive em cidade separado da natureza. E quando ele se separa da natureza, ele imagina que a natureza dele é uma outra, sabe-se lá onde. Sabe-se lá onde, uma outra natureza. Sei lá o que ele começa a imaginar, dragões alados, alguma coisa assim do tipo. Quando a imaginação não é muito sofisticada. Quando ela é sofisticada, o céu está povoado de deuses, que estão na imaginação dele. Projeta no céu a sua vontade e o entendimento e transforma a sua vontade, seu entendimento em vontade e entendimentos infinitos. E cria um homem à sua imagem e semelhança. Esse Deus surgiu da imaginação. Não é isso? Qual é a ideia de entrar no conceito? Entrar no conceito é compreender as causas do mundo no qual você vive e buscar se integrar com ele e não destruí-lo. Sair do egoísmo e entrar numa perspectiva mais solidária, entendendo que quimicamente e fisicamente você precisa do mundo para viver. E que se você destrói a tua relação com esse mundo, o mundo continua existindo, mas você vai ser expulso dele. O homem torna inviável a possibilidade de viver no planeta. E se isso ocorre, não havendo outro planeta para que ele possa viver, a espécie humana pode ser lambida. Não é isso? E lambida por um excesso de irracionalidade e bestialidade. Não entender que integrado ao planeta ele é mais potente. E que quando o planeta for de alguma maneira potente, os homens se tornarão mais potentes. Não há outro jeito dentro do espinosismo senão conhecer os conceitos. E conhecer os conceitos, é que lindo, é conhecer aquilo que existe de comum entre as coisas. Buscar o que é comum. Um exercício vivo de solidariedade ativa. Não é possível ser potente sem ser solidário. Porque quando duas pessoas entram num trabalho de cooperação recíproca, elas formam uma potência maior. E ambas saem favorecidas. Quando numa cidade os indivíduos trabalham comunitariamente, eles formam uma cidade mais potente, mais rica. Nessa cidade mais potente e mais rica, todos eles ficam satisfeitos. Quando existe composição de potência, existe aumento real de potência. E nesse aumento real de potência, olha que coisa interessante, você começa a perceber que o que faz você se relacionar com a outra pessoa é o amor. E você só busca nessa outra pessoa aquilo que ela tem de comum com você. E que nesse estágio de relacionamento, você não ama pelo efeito de um encontro, você se tornou um compositor de relações. Entendeu, né? Bonito demais. Pegou? Quando você procura entender quais as relações desse corpo vão entrar em composição com as relações desse corpo. E conjuga um com o outro. E dos dois corpos conjugados, um corpo mais potente vai emergir. Vai emergir. O que os corpos possuem para que eles possam entrar numa relação de afinidade, Spinoza chamará de relações comuns.
Olha como Spinoza é louco. Como são essas relações? Ele dirá, são relações entre partículas, que para ele são corpos simples, e essas relações são cinemáticas. São relações de movimento, repouso, velocidade e lentidão. O que ele está querendo dizer? Que você é uma multidão de relações. Alter ego é só um organismo, e multidão é um organismo, é uma multidão de relações. E que o corpo está em relação com outros corpos, e que dentro do organismo todos os órgãos estão em relação. É isso. Ele desceu para um nível quântico. Bacana, né? Desceu para aí. Desceu para aí. Pensar célula é pouco, nós vamos pensar partícula. E que quando eu estou me compondo com isso, com o alimento, eu estou aumentando a minha potência porque o alimento está entrando em composição comigo, que está me alimentando. Mas quando eu tomo veneno achando que é alimento, o corpo do veneno vai decompor o meu sangue e eu vou padecer. Não é isso? Padecimento é sempre envenenamento, não é assim? Se padecimento é sempre envenenamento, quando eu sei que eu estou envenenado, quando eu me sinto triste. Está claro, né? Quando eu me sinto triste, eu fui envenenado. Agora, bota isso na vida entre os seres humanos. Quando uma mulher ou um homem está triste, ele foi envenenado pela palavra do outro. Uma palavra, às vezes, mata. Quando você diz, você é imprestável, você não vale nada. Puta que pariu. Destrói o outro. Tem gente que usa a palavra assim, como projétil. É certeira para poder aniquilar a cabeça do outro. E consegue. Consegue, claro. Consegue. Principalmente se você pega uma criança entrando na adolescência, se é um imprestável, isso é uma marca que pode estragar a vida do garoto. Não é assim? Às vezes você vai proferindo certos signos, o garoto vai se subjetivando, daqui a pouco, quando 4, 5 pessoas começam a falar dele, ele começa a achar que ele é aquilo. E você acaba destruindo a vida de alguém por conta da tua irresponsabilidade e dos teus preconceitos. Chegar ao conceito é eliminar de uma vez por todas isso. É procurar entender que se nós não fizermos composições, essa merda vai virar uma guerra civil. A qualquer momento. Porque se prevalece o ódio entre os homens, eles vão se destruir. Se prevalece a inveja, se prevalece o despeito, a arrogância, vai haver destruição. E destruição para Spinoza é sempre sintoma de uma impotência. Um homem forte só pensa em construção. É fácil destruir, construir é que é difícil. Destruir é muito fácil. Você passa uma vida construindo uma coisa, o outro vem lá e rasga. Barra pesada, né? Passou a vida construindo o diário, o outro lá com raiva rasgou o diário todo. Não faça isso. Pô, tem trabalho aí, tem investimento aí. Essas pessoas são terríveis. O outro está construindo, o outro está com inveja, peraí, eu vou destruir, porque eu não suporto sua alegria. Criança faz muito isso entre eles. Faz. Vai brincando, fazendo castelinho, um soltão, destrói tudo, né? Criança faz muito isso. Horrível. Mas na criança eu relevo, porque a criança tem pouca informação, mas um adulto fazendo isso não é nada engraçado. Uma criança você deixa passar. Você pode ser um pouco negligente. Eu estou falando que isso está desde a criança. A criança já tem isso nela, né? Destruir alguma coisa que ela não consegue fazer. O que eu quero dizer, ela vai destruir. o que eu quero dizer é... Inveja, raiva. Inteiramente. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer é que a criança está no primeiro gênero do conhecimento, tá? E tem gente com 50 anos no primeiro gênero do conhecimento.
É isso que é triste. E quando você está nos 50 anos do primeiro gênio conhecimento, você não se difere em nada de uma criança. É isso. E aí quando Spinoza propõe, use o conceito ao invés de ficar reproduzindo os seus preconceitos, o Spinoza está dizendo uma coisa linda, ele está dizendo assim, antes de tudo, faça uma faxina mental. Joga fora as tuas besteiras e procure alimentar boas ideias. Existem ideias daninhas. Se você não fizer uma ecologia da mente, você vai ter uma mente entupida de ideias ruins. Eu acho isso lindo. Uma ecologia da mente, uma ecologia da mente e uma ecologia da mente incluindo ideias e afetos. Uma pessoa má é uma pessoa entupida de afetos de tristeza. Ela só pensa o mal porque ela é governada por afetos ruins. Uma pessoa forte é uma pessoa generosa. E quando você é forte e generoso, você se torna mais solidário. Interessante. E você não se torna mais solidário por altruísmo, não é pelo amor do outro, não. É que você precisa aumentar a sua potência. Ninguém faz nada pelo benefício exclusivo do outro. Eu me torno mais solidário porque aqui existem dois interesses que estão se conjugando e a empresa vai ficar mais potente. Óbvio. É pensar com inteligência aí. Se divide a força, cada um pode brigar com o outro, mas se os três estão unidos, como no Han, o império é mais potente. Óbvio. Juntar inimigo, né? Não é isso? E vão se conjugando, e vão partilhando nessa comunhão, olha só, interesses comuns. À medida em que vocês forem comungando e partilhando interesses comuns, vocês vão tornando a comunidade mais potente. Isso não é marxismo bobo, não é nada disso. O Spinoza está pensando potência. Ele não está querendo que uma sociedade de pessoas iguais, mas ele está querendo uma sociedade de pessoas fortes e livres. A proposta dele é uma sociedade onde todo mundo governe e ninguém seja governado. Ai, que ficaria tão desapontado. Entendeu? 4 séculos depois, nada ainda. Nada É ainda. o contrário, né? Só piorou. Piorando. No mundo inteiro. Uma sociedade onde todos governem e ninguém seja governado. Essa é uma sociedade livre, de homens livres. Quando você respeita a diferença alheia, você se livrou da inveja. Quantos séculos a gente vai precisar para chegar ali? Não, cuide de si. Vamos pensar em sociedade. Se eu mudo a mim mesmo, para mim já está de bom tamanho. Eu vou despejar generosidade no mundo. Eu não vou esperar que a humanidade toda pense como eu vou pensar numa nova humanidade. E eu acho que o trabalho que cada um tem que fazer, antes de tudo, é aprender a se governar. Para governar a cidade, governe a si mesmo. Sim, mas será que isso vai chegar a um momento que cada um vai se governar? Se você prestar atenção, se você prestar atenção de que a utopia é uma impossibilidade coletiva, quem sabe faz a hora agora. Se eu mudo o meu modo de vida, eu vou me relacionar com vocês num outro patamar. E mesmo que a minha sociedade não seja majoritária, aqui a gente está fazendo alianças potentes. Isso tem importância para a nossa duração. Porque para mim o que importa não é o que você vai ser no futuro, mas o que você consegue operar agora. Aqui e agora. Se você vive aqui e agora com afetos potentes, essa potência vai passar para o que estão em torno. Suas relações, né? Você vai disseminar de qualquer forma. Eu chamo isso de micropolítica. Deleuze e Guattari pensam assim também. Não é que seja mais importante do que a macro, mas as micropolíticas trabalham no cotidiano. Faz com que os seres humanos cuidem uns dos outros e não fiquem tão desesperados.
Não é isso? Esse cuidado cotidiano que passa pelos afetos vai dando a possibilidade de você construir movimentos potentes na cidade. Movimentos potentes não são necessariamente altruístas. Isso eu friso o tempo inteiro. São movimentos potentes onde você tem um interesse específico que é se expandir. Isso é fundamental. Ninguém se expande sozinho. Entendeu? Isso é ontológico, né? Como é que eu posso me expandir sozinho? Não é assim? Ninguém se expande sozinho, mas a gente só consegue se expandir se a gente fizer relações. E se nessas relações a gente for buscando as condições de viver numa cidade onde nessa cidade os indivíduos estão de alguma maneira envolvidos uns nos outros, que a cidade como um todo pode ser considerada um imenso corpo. Bom demais. Lindo, lindo mesmo. Eu vivo numa cidade sem medo. Isso para mim é um bom indicador de que nessa cidade a gente pode ficar até 4 horas na rua brincando e conversando, com alegria. O que não é verdadeiro numa situação atual, porque 4 horas da manhã você corre o risco de ser assaltado. Bem menos assassinado. Assassinado, assaltado, você é 10 da noite. É 10 da noite. Não, às 10 da manhã. Ou 10 da manhã. Vamos lá, bora. Vamos dar um prosseguimento aqui. O que são as noções comuns? As noções comuns são conceitos da razão. São conceitos da razão. E o que a noção comum lhe permite compreender? As relações que constituem os corpos. Quando você conhece as relações que constituem os corpos, você está conhecendo as causas. Tá? Suponhamos que o corpo que você queira conhecer seja o corpo de uma composição musical. O que significa conhecer as relações que compõem a música, conhecer os acordes. Aprender a montar o acorde. Quando você aprende a montar um acorde, você aprende a compor músicas. Ou fazer a sua própria música. Não é isso? E aquilo tem uma lógica, aquilo tem uma métrica, aquilo tem uma matemática. Não é assim? Nem todo acorde se combina com todo acorde. Você precisa aprender a criar entre os acordes uma consonância para ter, a partir daí, uma linha melódica. Se o aprendizado de composição não for a música, se o aprendizado de composição for a pintura, o problema é outro. Como compor as cores. E como de uma composição de cores fazer um quadro. Entende? Você saiu do universo das sombras e entrou no universo da cor. Oh, que beleza. No signo você está na sombra, agora você está na cor. Você se tornou um compositor de si mesmo. Beleza total. Um compositor de si mesmo. Em termos óticos, quando você começa a compreender o que existe de comum entre uma cor e outra cor, tá certo? Você compõe uma coisa. E aí você entra na singularidade, né? A singularidade é o terceiro gênero. Vou chegar lá. Conhece esse texto, né? É o terceiro gênero. Vamos chegar lá. É isso. Nas noções comuns, eu estou trabalhando as relações. É isso. E estou trabalhando as minhas relações, as relações dos corpos com os quais eu me encontro, e estou fazendo composição. Olha lá, quando uma relação se compõe com a outra relação, e nessa composição os dois corpos passam a marchar juntos, eles se tornam mais velozes.
quando as suas relações se compõem harmonicamente com as relações do piano, a música fica mais leve. Quando as suas relações se compõem com as relações da câmera, o filme fica melhor. E quando o filme fica melhor, o enquadramento vai sair com mais facilidade. Você bota o olho e diz, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E você e a câmera se tornaram a máquina de filmar. Não é isso? Você é você. Se tornaram a máquina de filmar. Olha que beleza. Essa máquina de filmar, ela começa a entender que ela está compondo o corpo dela com o corpo da câmera para fazer um filme. Quando eu me componho com o corpo da filosofia e eu entendo as causas dessa composição, a filosofia passa a fluir na minha mente. Eu passo uma aula trabalhando conceitos. Vocês estudam comigo conceitos há 3 anos. Conceito de Nietzsche, conceito de Platão, agora os conceitos de Spinoza, e a gente vai se familiarizando com o sistema de pensamento deles. Porque o que eles fazem? Eles são criadores de conceitos. O Spinoza tem um conceito de potência, tem um conceito de afeto, tem um conceito de ideia adequada, de ideia inadequada, de 3 gêneros do conhecimento, o conceito de Deus. E com isso ele constrói um sistema de mundo. O Nietzsche, se vocês lembrarem, o conceito de vontade de potência, eterno retorno, ativo e reativo, ressentimento, má consciência, e estava ali um sistema de mundo também. Todo grande filósofo cria um sistema de pensamento com conceitos. A ordem do conceito é a ordem da filosofia. A ordem dos signos é a ordem da opinião. Bom, né? A ordem dos signos é a ordem da opinião. No universo signo você está na sombra, e tem muita gente que vive na sombra. Tem um lampejo de luz aqui e volta para a sombra. Na ordem do conceito você começou a compor sua vida. Ficou mais iluminado. Aliás, é de Spinoza uma ideia que eu gosto muito. O conceito elimina a superstição. Torna a mente sóbria. E uma mente sóbria é uma mente mais potente. Porque a superstição invade quando você duvida. Você acredita em superstições para suprimir o vazio da tua ignorância. Tá, né? Tá. Eu acredito em anjo, a superstição. Você acredita em anjo? É superstição. É superstição. Desculpa, não tem jeito, não. Não tem jeito. Peraí, Marcelo para ela é um anjo. Não, aí não. Aí é uma metáfora. Não é Marcelo. Depende da hora. Como ela para ele é uma anja. Você não pode falar de Não, eu estava entendendo anjo com aquelas asinhas assim, rubicundo, todo bonitinho. Não, isso é superstição. Marcelo ser anjo é uma metáfora. Aí outra Você pode curtir essa metáfora sem você pode curtir. acreditar de fato que seja uma realidade. Na metáfora faz parte da linguagem. Eu tenho um monte de gente na minha casa, mas eu... Tem aquela história importante daquele físico conhecidíssimo da quântica, acho que era o Niels Bohr, que ele foi dar uma entrevista para um repórter, e o repórter chegou na mesa dele de trabalho, ele um físico conceituadíssimo, e começou a observar que ele tinha lá umas imagenzinhas, uma ferradura, né? Sim. Aí o repórter falou, não acredito que o senhor físico seja supersticioso. Ele disse, não sou de jeito nenhum. Mas me disseram que isso funciona mesmo para quem não acredita. Então deixei aí. Essa é boa. Legal, né? O senhor
não disseram que funciona, então deixa aí. Deixa aí. Eu vi a gente, você tem alguma coisa. Para se agarrar. A filosofia do Spinoza, ela tem um princípio lógico que me agrada muito. Me agrada muito porque é um princípio dele, muito singular dele. Quanto mais supersticioso, mais afastado de Deus você está. Quanto mais supersticioso. Porque o Deus do Spinoza ele se mostra por inteiro. É a própria natureza. Então não tem nada escondido, oculto. Um ser supersticioso está afastado de Deus. Na verdade é isso, não há nada oculto. Né? Não há nada oculto. Esse Deus cheio de mistério do homem. É uma necessidade do homem. É isso, quando você mergulha no mundo das crenças, das superstições e tal, você se afasta do Deus. Me dá uma ideia de imanência que eu gosto muito, que é assim, a natureza, ela não se oculta, ela se mostra. Não é? E ela se mostra na pura luz. A sombra talvez esteja na sua consciência, quando ela não foi iluminada, mas povoada de signos. E quando você quer atormentar a vida de um homem que não tem a capacidade de conhecer adequadamente as coisas, você entope a cabeça dele de signos, para fazê-lo acreditar em muitas coisas que não existem. Vamos lá, terceiro gênero, tá? A ética da essência. A terceira ética aparece na parte 5. Essa ética da essência, diferentemente da ética do conceito, é uma ética da intuição. Vai começar hoje ela? Vou falar hoje dela, que Spinoza chama de ciência intuitiva. Intuição é visão imediata. Está acima do conceito. É onde você capta a sua singularidade. É onde você chega à singularidade daquilo que tu és. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a minha essência não é o que eu imagino que eu seja. A minha essência é a minha potência. E essa potência, sendo a minha essência, é singular. Quer dizer o quê? Por mais semelhantes que nós sejamos, a nossa potência é diferente. E não é possível você encontrar dois indivíduos que tenham a mesma potência. E que às vezes indivíduos da mesma espécie têm potências tão diferentes que eles se parecem com indivíduos de outras espécies. Spinoza diz assim: tem mais semelhança entre um cavalo de corrida e um tigre do que entre um cavalo de corrida e um cavalo de carga. O cavalo de corrida tem afetos de um tigre. O cavalo de carga tem afeto de um jegue. Às vezes a gente tem que ser. É isso? Se quiser uma analogia, É uma analogia, é isso aí. Não é isso? Um cavalo de carga é tratado que nem jegue. É isso. É tratado que nem um jegue. Cavalo de corrida está no jockey. Parece um tigre, assim, 3 patas no ar e pulando assim, de uma maneira muito interessante. E tem seres humanos que têm afetos tão diferentes, onde um parece uma outra. Tem seres humanos que parecem bichos. Não é assim? Tem outros seres humanos que parecem outros bichos. Daqui a pouco, numa dessas aulas futuras, a gente vai tentar pensar que bicho eu sou. Viu?
alguma semelhança com bicho, a gente vai ter algum nível. Não é assim? Claro, é por aí. E quando você começa a pensar afetos, você está pensando um corpo que não é um corpo orgânico. Esse corpo é um corpo intensivo. É o corpo sem órgãos. É o corpo sem órgãos que mais tarde o Deleuze vai nomear. É isso mesmo. No terceiro gênero, você conhece a sua potência, a sua intensidade. E chega através do conhecimento da sua potência, da sua intensidade, olha que coisa interessante, ao conhecimento desse corpo intenso, que está por trás do organismo e que às vezes o organismo sabota. As ideias do terceiro gênero são intuições. Tá, né? Visão direta da tua potência. E quando você tem um conhecimento da tua potência, você chegou à expressão total daquilo que tu és. E quando você chega à expressão total daquilo que tu és, olha que coisa interessante, você alcançou a liberdade total. Isso em Spinoza tem um nome muito sério, viu? Ele chama isso de beatitude. Beatitude. Beleza total. Tem um nome muito sério, beatitude. Ao chegar ao terceiro gênero, você chegou à velocidade absoluta, onde você percebe que a sua potência é parte da gigantesca potência da natureza. E quando você percebe que a sua potência é parte da imensa potência da natureza, a morte deixou de ter sentido. Porque a potência continua. Não é isso? Você perde sua consciência, mas a potência continua. Nem que seja ali, entranhada na terra. Segue. Não vai seguir no plano histórico do que você viveu. Não é isso? Mas esse grau de força volta. Se Spinoza disse no início do curso que essa natureza é eterna, agora é preciso chegar ao conhecimento do eterno para se sentir integrado a ela. Vamos lá, estou fechando. Passar do primeiro gênero para o segundo, do segundo para o terceiro, é buscar a liberdade pela integração com o todo. No primeiro gênero, vivemos constrangidos, atormentados por tolices, entupidos de ideias inadequadas, signos morais que não servem para nada, exceto para colocar na tua cabeça culpa, remorso. À medida em que a gente vai chegando ao conceito e vai se livrando do preconceito, a mente vai ficando mais iluminada. Como os budistas pensam também, a iluminação é isso. A iluminação é o entendimento da natureza. Você sai da sombra da sua consciência e entra lá, no plano da natureza. Os budistas sabem disso. Você sai dos condicionamentos kármicos e entra no plano do Dharma. Iluminação é isso. Não é ir para um outro mundo, não. É se integrar a esse aqui. No budismo Mahayana, quando os budistas Mahayanas dizem que o mundo no qual você vive é o mundo da impermanência, se você nesse mundo ficar querendo negar a impermanência, você vai sofrer. Mas se você vive a impermanência, você flui no mundo. Não é isso? Você flui no mundo, é outra coisa. A tua relação com o mundo deixa de ser uma relação onde nela você está xingando o mundo por estar indisposto em relação a ele.
Se você um dia perceber que o mundo que você xinga é uma extensão da tua maneira de viver, você deixa de xingar o mundo e procura mudar a si próprio. Terás um mundo melhor se tiveres afetos mais potentes e ideias generosas. Visão de mundo e ponto de vista do mundo são inseparáveis. Se esse mundo é uma merda, é porque você está enfesada e cheio de afetos tristes. Eu não tenho dúvida disso. Tá tudo ruim, porque eu estou com afeto ruim aqui. Não é assim? Sem dúvida. Spinoza aqui, ó, diferente de Marx, diferente dos outros, ele está dizendo assim, cuide dos seus afetos. Você está de mau humor com a vida, está tudo ruim fora, né? Tá. Você acha defeito em tudo que você vê, em Isso, todo mundo. isso. E quando você está de bem, você pode estar de frente para a pessoa mais chata do mundo, Isso. você vai estar achando tudo ótimo, né? Cuide dos seus afetos. Porque cuidando dos seus afetos, você vai cuidar melhor dos outros. Se você está alegre, tua disposição com o outro será outra. E entenda uma coisa linda que está na ética, dessa maneira. Existe a força dos afetos. Entenda isso. Os afetos têm uma força. Quando você está com ódio, você quer matar. Quando você está com ódio, você quer matar. Você quer matar, claro. Você quer matar. Você está Então com não ódio. mata muitas vezes porque tem a moral. Tem a moral Você que vai barra. ter limpeza, né? É isso. Senão, quantas vezes eu não tenho vontade de matar alguém? Eu já tive. Já tem, tô com ódio, quer matar, não mata por causa da moral, vem um outro afeto para travar o primeiro. É isso. Mas os afetos têm uma força. E se você não se interessa por governar os afetos, daqui a pouco você perde o governo de si. E até enlouquece, né? Quando você sai, perde geral, você entra naquele surto de... Não é o nome daquela doença que esquizofrenia. Semana que vem eu vou dar uma aula muito interessante, que eu vou falar de religião e vou falar de política de primeiro, segundo e terceiro gênero. Vamos pensar as religiões, porque Spinoza vai falar de uma religião no terceiro gênero, que ele fala de beatitude, e uma religião de primeiro gênero, onde só tem signos. Até aí ele mexeu, viu? Tratado teológico. Ele foi mexer nisso. Acabou? Acabou.